O milionário sobrevive graças ao corajoso mendigo negro que arriscou sua vida para salvá-lo. O céu desamava em torrentes, relâmpagos cortavam a escuridão, fazendo a noite parecer um filme de terror. No meio da tempestade, um carro esportivo reluzente deslizava pelas ruas alagadas da cidade. Alexandre, o milionário da tecnologia, dirigia apressado, a mente ocupada em problemas que pareciam imensos. Acabou não percebendo a curva traiçoeira. Um grito e o carro capotou, dançando como um brinquedo quebrado em um rio turvo. No escuro, o barulho era devastador. As águas se agitaram, engolindo o carro rapidamente. A poucos metros dali, Mateus observava tudo. Ele tinha apenas 19 anos, uma vida nas ruas e um coração cheio de desejos. Desde pequeno, o abrigo tinha sido sua única casa, mas o carinho nunca tinha sido suficiente. O jovem era um sobrevivente. A cada dia, batalhava contra a frieza da sociedade, procurando por um pedaço de comida e um momento de calor humano. O mundo estava em chamas, mas isso nunca o desanimava por completo. As sirenes soavam longe, enquanto Mateus se aproximava do carro submerso. Ele sentia seu coração pulsar forte no peito, medo e coragem lutando dentro dele. E se eu não conseguir? Pensou. Mas algo dentro dele dizia que não poderia ficar parado. Ele não conhecia Alexandre, mas para ele era só mais um ser humano precisando de ajuda. Com os olhos determinados, Mateus pegou uma pedra e, em um movimento ágil, quebrou a janela, a água fria invadindo seus pés. Ele se lançou na escuridão, as mãos estendidas em direção ao homem inconsciente dentro do carro. A luta contra as águas era feroz, mas a vontade de salvar aquela vida era mais forte. Por fim, puxou Alexandre para fora, arrastando-o com esforço até a margem. Gritos de testemunhas pairavam ao redor, mas nada importava naquele momento. Mateus socou o peito de Alexandre, até que a água começou a sair. Respiração. Vida. Um pequeno milagre em meio ao caos. Quando Alexandre abriu os olhos, encontrou Mateus. O olhar do milionário se encheu de espanto e gratidão. "Você me salvou!" balbuciou ele, enquanto as sirenes se aproximavam. Ali, naquele instante, algo mudou. Dois mundos colidiram. A cidade, indiferente e apressada, parou por um momento para admirar a coragem daquele jovem. Após o resgate, Alexandre, tocado pela bravura, prometeu ajudá-lo de alguma forma. Assim nasceu o Instituto Mateus de Esperança, abrindo suas portas para crianças vulneráveis, oferecendo abrigo e carinho. Mateus se tornava um símbolo de esperança, mas seu passado estava sempre à espreita. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. No instante em que Alexandre abriu os olhos, o alívio preenchia seu coração, mas uma sombra pairava sobre o momento. Ele não tinha ideia do que estava por vir. Mateus olhava para ele, um sorrisinho tímido se formando, mas logo a expressão se transformou em preocupação. A multidão ao redor começou a murmurar, e uma mulher se destacou, esbugalhando os olhos com um semblante de pavor. "Mateus, é você!" ela gritou, a voz tremendo de emoção. Ele interrompeu a respiração. A mulher se aproximou e a agitação da multidão diminuiu. Era sua mãe. Há anos perdida, o rosto de uma figura do passado se materializava, carregando lembranças e uma bagagem de dor. O sorriso de Mateus desapareceu instantaneamente, substituído por um misto de medo e vergonha. Ele não a via desde os 10 anos, desde a separação forçada que o levou às ruas.
Mãe! A palavra mal escapuliu de seus lábios. O que você está fazendo aqui? Eu não estou aqui para te machucar, ela implorou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu estava tentando te encontrar. Os serviços sociais me deixaram continuar minha busca. Mas as palavras dela rapidamente se tornaram um eco distante, enquanto Mateus lutava para processar tudo. Alexandre assistia a cena, o coração acelerando. A conexão entre os dois era palpável. Afinal, o jovem que salvou sua vida também era um menino que havia sofrido. Mas o que mais Alexandre não sabia? Enquanto Mateus e sua mãe se encaravam, um grupo de repórteres apareceu, talvez atraídos pelos gritos ou pela cena emocionante. Os flashes das câmeras iluminavam na escuridão da noite, enquanto matérias eram escritas num frenesi. Ao vivo do local do resgate, a estranha relação entre o mendigo e o milionário se revela. Um repórter proclamou. Os olhares na multidão mudaram, do olhar de admiração para o de julgamento. Alexandre começou a sentir uma ansiedade estranha. Não porque ele se preocupava com a opinião pública, mas porque a questão se estabeleceu em sua mente. Quem era Mateus? O herói que ele pensou ser poderia ter um passado mais sombrio do que ele imaginava. E o que a mãe dele queria depois de tanto tempo? Mateus estava tão surpreso que não percebeu o quanto as coisas mudavam rapidamente. Você me abandonou! Gritou, a dor elevada em seu tom. Você não se importou. A vida que tive a partir de então foi um inferno. As palavras ecoavam e levavam consigo a ferida profunda aberta. Mas, ao mesmo tempo, a revelação de estar diante da própria mãe despertava algo mais, um calor, um desejo de entender, de saber por que as coisas tinham sido assim. Alexandre, observando, ficou intrigado com aqueles dois caminhos colidindo, como um confronto de duas vidas destroçadas. Ele sentiu uma conexão, não só com Mateus. Um novo personagem entrou na cena, um homem de terno escuro, alguém que parecia estar esperando por este exato momento. Ele se aproximou da mãe de Mateus, sussurrando algo que deixou todos sem palavras. Ela não está aqui apenas para o Mateus, ele disse, sua voz baixa. Ela veio buscar o que é dela, e isso envolve você, Alexandre. O arrepio percorreu a espinha de Alexandre. O que significava? O que havia entre eles que poderia unir um mendigo, uma mãe perdida e um milionário em uma teia de segredos e intenções? Os olhos de Mateus se escureceram com a revelação inesperada, e ele se virou para Alexandre, buscando respostas. Alexandre, em um momento de silêncio e incerteza, sentiu que tudo tinha mudado. Os aplausos e gritos de apoio já não importavam mais. Agora, tudo girava em torno de verdades não ditas e do peso das escolhas que moldaram suas vidas. Nele crescia uma pergunta. O que mais eu não sei? E em meio à construção deste novo drama, o céu continuava a chover. Ele encarava o homem, que agora respirava fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo guardado por tempo demais. Ela não está aqui apenas para o Mateus. Ela veio buscar o que é dela, e isso envolve você, Alexandre. As palavras pareciam ter vida própria, causando um tremor na atmosfera. O olhar de Mateus se virou novamente para Alexandre, repleto de questionamentos e incertezas. E se a vida que ele conhecia estava prestes a ruir? A multidão silenciou, esperando a reação do milionário. O que você quer dizer com isso? Alexandre engoliu em seco, seu olhar fixo na mãe de Mateus, que agora parecia pequena sob o peso das revelações que poderiam surgir. O homem de terno continuou. Ela não é apenas uma mãe perdida. O que aconteceu no passado não é o que você pensa. E Mateus, ele é parte de algo muito maior do que você pode imaginar. Nesse momento, uma risada aguda cortou o ar. Era a mãe de Mateus. Um riso descompassado, como se ela estivesse fazendo uma piada. Não tem ideia do que estou falando. Sua voz estava tremendo, mas havia um brilho nos olhos. Algo que começou a parecer mais uma revelação devastadora do que um reencontro. E o que é? Mateus perguntou.
A presença do homem interno fazia seu estômago revirar. O que eu não sei? Você tem um pai que quer a sua cabeça, o pai que te mandou para as ruas, que... Ela parou, o peso das palavras quase a sufocando. O mundo ao redor deles parecia congelar. A tempestade que antes rugia, agora um mero sussurro antes da chegada do relâmpago. Mateus sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Você está mentindo, gritou, a raiva e a dor tomando conta de seu corpo. Não pode ser. Ele não é ninguém. Ninguém para mim. Você se foi, se escondeu, e agora... Agora aparece para me dizer isso. As lágrimas escorriam, não havia mais espaço para segredos. Cada palavra era uma facada. Alexandre de pé tinha os olhos fixos na mãe de Mateus, cada vez mais confuso. O traço de suas origens, o que se passava com esta mulher que estava há anos perdida. Você entende o que está dizendo? A voz de Alexandre tremia, sentindo o peso do momento, as vidas que se entrelaçavam de forma inesperada. Sim, eu entendo tudo, gritou ela. Mateus, você foi criado em algo que não pode imaginar, e ele quer que você volte. Não é só um jogo, é o legado dele, é o que ele tem de mais precioso. E agora que você está aqui, ele me quer de volta. A multidão começou a murmurar. Olhares de julgamento cruzavam o ar. O coração de Mateus pulsava furiosamente. A ideia de um pai, de um legado, eram coisas que ele nunca imaginou ter. O que era toda aquela história? Que legado era esse? A pressa dentro dele crescia. Sua percepção de si mesmo mudava em uma fração de segundo. Mãe, stop! O que você está dizendo? O desespero na voz de Mateus ecoou pelo ar pesado da noite. A revelação dele ser parte de um jogo em que ele não queria participar. O homem de terno, com um olhar afiado, observava tudo, revelando um desafio silencioso, como se soubesse que Mateus estava prestes a ser envolvido em algo mais sombrio. A tempestade começava a perder força, mas a verdade que agora pairava no ar parecia ser mais devastadora que qualquer raio no céu. O peso das palavras cruzadas. Havia algo profundo ali. O que viria em seguida? O que Mateus realmente era? O que o pai queria dele? O caos havia se instalado, e o desejo de fazer sentido tomou conta da alma de Mateus, enquanto a cena em sua volta se tornava um palco de uma história que ele nunca pediu para viver. E o céu, agora calmo, parecia apenas observar, pronto para descer ainda mais dark. O que amanhã traria? As perguntas revoavam, as respostas ainda longe. Mateus sentiu o chão se abrir sob seus pés, enquanto as palavras da mãe ecoavam. Ele quer a sua cabeça. Tudo parecia surreal. Uma tempestade de emoções se formando dentro dele. Angústia, confusão, raiva. As lágrimas escorriam sem pedir licença. O murmúrio da multidão tornou-se um zumbido distante, enquanto seus pensamentos giravam como uma roda de hamster presa em um ciclo interminável. Mateus, escuta, a mãe implorou, a voz tremendo. O que eu fiz com você foi por necessidade, não por querer. Ele forçou, entende? Eu não tinha escolha. As palavras quentes que saíam de sua boca apenas incendiavam ainda mais a dor dentro dele. Escolha! Você não teve escolha, e eu? E eu? Mateus gritou, sua voz cortante como faca. O medo dançava em seus olhos. Você me abandonou. Mas a mãe já não estava ali. Seu olhar parecia distante, preso em memórias que Mateus não podia entender. Ele se tornou poderoso, não que ia perder você. E agora que você está aqui, tudo muda. Um homem de terno escuro, que parecia ter se esquecido do mundo à sua volta, pisou à frente, uma expressão grave no rosto. Precisamos ser rápidos, ele sussurrou, quebrando a tensão. Eles estão se aproximando. Seu tom era urgente, misterioso. A multidão observava em silêncio, cada vez mais intrigada. Quem está se aproximando?
Alexandre perguntou, a mente fervilhando com as perguntas. Ele sentia pressão. O jovem que antes admirava como um herói, agora estava sendo revelado em uma trama muito mais complexa. Os homens de seu pai, respondeu o homem de terno, as palavras pesadas como chumbo. Eles vão querer Mateus. É dele que eles têm interesse. O alvoroço da multidão virou um murmúrio coletivo. A atenção dividida entre o espetáculo e a revelação. Mateus piscou confuso. O que você quer dizer com interesse? Assim que a pergunta saiu, um barulho forte cortou o ar. Um carro preto muito bem alinhado acelerou pela rua, parando abruptamente na calçada. As portas se abriram e homens vestindo trajes escuros saíram, expressão séria, como se estivessem prontos para qualquer coisa. Mateus! Gritou um deles, o rosto esculpido de determinação. Você não pode ficar aqui. É perigoso para você. Venha logo. O pânico tomou conta dele. Por que vocês estão fazendo isso? Eu não sou nada. Eu sou só um garoto. A multidão agora olhava com misto de surpresa e curiosidade, como se estivessem assistindo a um filme de terror e não conseguissem desgrudar os olhos da tela. É isso que você não entende, disparou um dos homens de terno, com um olhar cortante. Você é muito mais do que qualquer um aqui. Eles sabem quem você é. Você é o legado dele, Mateus. As palavras cortavam no ar como facas, fazendo o coração de Mateus disparar. Mateus, nós devemos ir, insistiu a mãe, agora suplicante. A confusão tomou conta da cena. Alexandre, que observava tudo em choque, começou a perceber que era mais do que um ato de resgate. Era uma batalha não apenas pela vida de Mateus, mas por algo que se estendia muito além dele. E no meio dessa tempestade de revelações, um estrondo ecoou. O carro preto explodiu em chamas. O fogo iluminou a escuridão da noite, enquanto gritos de pânico ecoavam ao redor. As pessoas dispersando-se em busca de proteção. A explosão ofuscou tudo. Um calor intenso queimou a pele de Mateus, e ele não tinha certeza se eram as chamas ou o fervor de seus pensamentos que o consumiam. Mãe! Gritou, mas sua voz foi tragada pelo caos. O mundo ao seu redor se transformou. O que estava acontecendo? Um legado? Uma perseguição? Tudo o que sempre pensou sobre sua vida agora estava em perigo. E, em meio ao terremoto emocional, um homem se aproximou de Mateus e sussurrou. Você não tem ideia do que está por vir. O que você é e quem realmente é, isso pode custar muito mais do que você acreditou. O que poderia ser tão devastador? E, de repente, a única certeza de Mateus era que tudo o que ele conhecia estava desaparecendo em uma nuvem de fumaça. E a verdade? A verdade estava prestes a ser revelada, mas a que custo? O que mais havia escondido, assim como sua mãe? Ele sentia o coração acelerar. A próxima reviravolta estava prestes a vir, e ele não estava preparado. Mateus sentiu o chão se abrir sob seus pés, enquanto as palavras da mãe ecoavam. Ele quer a sua cabeça. Tudo parecia surreal, uma tempestade de emoções se formando dentro dele. Angústia, confusão, raiva. As lágrimas escorriam sem pedir licença. O murmúrio da multidão tornou-se um zumbido distante. Enquanto seus pensamentos giravam como uma roda de hamster presa em um ciclo interminável. Mateus, escuta. O que eu fiz com você foi por necessidade, não por querer. Ele me forçou, entende? Eu não tinha escolha. As palavras quentes que saíam de sua boca apenas incendiavam ainda mais a dor dentro dele. Escolha? Você não teve escolha? E eu? E eu? Mateus gritou, sua voz cortante como faca. O medo dançava em seus olhos. Você me abandonou. Mas a mãe já não estava ali. Seu olhar parecia distante, preso em memórias que Mateus não podia compreender. Ele se tornou poderoso. Não queria perder você. E agora que você está aqui, tudo muda. Um homem de terno escuro, que parecia ter se esquecido do mundo à sua volta, pisou à frente.
uma expressão grave no rosto. Precisamos ser rápidos, ele sussurrou, quebrando a tensão. Eles estão se aproximando. Seu tom era urgente, misterioso. A multidão observava em silêncio, cada vez mais intrigada. Quem está se aproximando? Alexandre perguntou, a mente fervilhando com as perguntas. Ele sentia pressão. O jovem que antes admirava como um herói, agora estava sendo revelado em uma trama muito mais complexa. Os homens de seu pai, respondeu o homem de terno, as palavras pesadas como chumbo. Eles vão querer Mateus. É dele que eles têm interesse. O alvoroço da multidão virou um murmúrio coletivo, a atenção dividida entre o espetáculo e a revelação. Mateus piscou, confuso. O que você quer dizer com interesse? Assim que a pergunta saiu, um barulho forte cortou o ar. Um carro preto muito bem alinhado acelerou pela rua, parando abruptamente na calçada. As portas se abriram e homens vestindo trajes escuros saíram, expressão séria, como se estivessem prontos para qualquer coisa. Mateus! Gritou um deles, o rosto esculpido de determinação. Você não pode ficar aqui. É perigoso para você. Venha logo. O pânico tomou conta dele. Por que vocês estão fazendo isso? Eu não sou nada. Eu sou só um garoto. A multidão agora olhava com um misto de surpresa e curiosidade, como se estivessem assistindo a um filme de terror e não conseguissem desgrudar os olhos da tela. É isso que você não entende, disparou um dos homens de terno, com um olhar cortante. Você é muito mais do que qualquer um aqui. Eles sabem quem você é. Você é o legado dele, Mateus. As palavras cortavam no ar como facas, fazendo o coração de Mateus disparar. Mateus, nós devemos ir, insistiu a mãe, a guerra suplicante. A confusão tomou conta da cena. Alexandre, que observava tudo em choque, começou a perceber que era mais do que um ato de resgate. Era uma batalha não apenas pela vida de Mateus, mas por algo que se estendia muito além dele. Mas antes que qualquer um pudesse responder, uma explosão irrompeu. Um barulho ensurdecedor cortou a noite, e uma chuva de estilhaços voou pelo ar. O carro preto, em chamas, rolava em direção à multidão em pânico. O fogo iluminava o caos, enquanto pessoas gritavam, correndo para longe. O calor intenso queimava a pele de Mateus. A cena se tornava um pesadelo. Rápido, Mateus! Gritou a mãe, puxando-o. E no frenesi, uma figura familiar surgiu entre as sombras. Era o pai de Mateus. Seu semblante estava sereno, mas seus olhos eram gasolina em chamas. Eu vim buscar você, ele declarou, enquanto seu olhar fixo penetrava na alma do filho. O que estava acontecendo? Mateus balançou a cabeça, a realidade parecendo desmoronar. Você? Por que agora? Depois de tudo? Ele mal conseguia processar a presença do homem que nunca conheceu. A multidão hesitou, como se o tempo tivesse congelado, e um silêncio mortal sussurrou entre eles. Porque isso acaba hoje, o pai respondeu, a voz impassível. E você é o último pedaço do quebra-cabeça. Então, sem aviso, ele estendeu a mão e revelou um pequeno objeto, uma chave antiga. Só você pode ativar o que foi guardado. A verdade sobre nós, sobre o que é nosso. Mateus parecia paralisado. A chave era mais do que um objeto. Era uma promessa, um símbolo de um legado obscuro. O fogo ao fundo refletia em seus olhos, enquanto as perguntas martelavam em sua mente. O que ele realmente era? E o que mais estava escondido? Chorando sem parar, a mãe de Mateus rugiu. Não escute ele. Ele quer te usar. Você não é parte disso. A tensão cresceu. As emoções estavam à flor da pele. E ali, sob as chamas e sob os olhares paralisados da multidão, Mateus sentiu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Ele tinha uma escolha a fazer. O que mais haveria de descobrir? O que realmente era aquele legado? Cada palavra parecia pesada,
como se o destino do mundo estivesse em suas mãos. O céu, agora calmo, observava, silencioso, antecipando o que viria a seguir. Mateus sentiu o chão se abrir sob seus pés, enquanto as palavras da mãe ecoavam. Ele quer a sua cabeça. Tudo parecia surreal. Uma tempestade de emoções se formando dentro dele. Angústia, confusão, raiva. As lágrimas escorriam sem pedir licença. O murmúrio da multidão tornou-se um zumbido distante, enquanto seus pensamentos giravam como uma roda de hamster, presa em um ciclo interminável. Mateus, escuta! A mãe implorou, a voz tremendo. O que eu fiz com você foi por necessidade, não por querer. Ele me forçou, entende? Eu não tinha escolha. As palavras quentes que saíam de sua boca apenas incendiavam ainda mais a dor dentro dele. Escolha? Você não teve escolha? E eu? E eu? Mateus gritou, sua voz cortante como faca. O medo dançava em seus olhos. Você me abandonou! Mas a mãe já não estava ali. Seu olhar parecia distante, preso em memórias que Mateus não podia compreender. Ele se tornou poderoso, não queria perder você. E agora que você está aqui, tudo muda. Um homem de terno escuro, que parecia ter se esquecido do mundo à sua volta, pisou à frente, uma expressão grave no rosto. Precisamos ser rápidos, ele sussurrou, quebrando a tensão. Eles estão se aproximando. Seu tom era urgente, misterioso. A multidão observava em silêncio, cada vez mais intrigada. Quem está se aproximando? Alexandre perguntou, a mente fervilhando com as perguntas. Ele sentia a pressão. O jovem que antes admirava como um herói, agora estava sendo revelado em uma trama muito mais complexa. Os homens de seu pai, respondeu o homem de terno, as palavras pesadas como chumbo. Eles vão querer Mateus. É dele que eles têm interesse. O alvoroço da multidão virou um murmúrio coletivo, a atenção dividida entre o espetáculo e a revelação. Mateus piscou, confuso. O que você quer dizer com interesse? Assim que a pergunta saiu, um barulho forte cortou o ar. Um carro preto muito bem alinhado acelerou pela rua, parando abruptamente na calçada. As portas se abriram, e homens vestindo trajes escuros saíram. Expressão séria, como se estivessem prontos para qualquer coisa. Mateus! Gritou um deles, o rosto esculpido de determinação. Você não pode ficar aqui, é perigoso para você. Venha logo! O pânico tomou conta dele. Por que vocês estão fazendo isso? Eu não sou nada. Eu sou só um garoto. A multidão agora olhava com um misto de surpresa e curiosidade, como se estivessem assistindo a um filme de terror e não conseguissem desgrudar os olhos da tela. É isso que você não entende, disparou um dos homens de terno, com um olhar cortante. Você é muito mais do que qualquer um aqui. Eles sabem quem você é. Você é o legado dele, Mateus. As palavras cortavam no ar como facas, fazendo o coração de Mateus disparar. Mateus, nós devemos ir. Insistiu a mãe, agora suplicante. A confusão tomou conta da cena. Alexandre, que observava tudo em choque, começou a perceber que era mais do que um ato de resgate. Era uma batalha não apenas pela vida de Mateus, mas por algo que se estendia muito além dele. Mas antes que qualquer um pudesse responder, uma explosão irrompeu. Um barulho ensurdecedor cortou a noite e uma chuva de estilhaços voou pelo ar. O carro preto, em chamas, rolava em direção à multidão em pânico. O fogo iluminava o caos, enquanto pessoas O calor intenso queimava a pele de Mateus. As cenas se tornavam um pesadelo. Rápido, Mateus! Gritou a mãe, puxando-o. E no frenesi, uma figura familiar surgiu entre as sombras. Era o pai de Mateus. Seu semblante estava sereno, mas seus olhos eram gasolina em chamas. Eu vim buscar você, ele declarou, enquanto seu olhar fixo penetrava na alma do filho. Você? Por que agora? Depois de tudo? Mateus balançou a cabeça, a realidade parecendo desmoronar.
A multidão hesitou, como se o tempo tivesse congelado, e um silêncio mortal sussurrou entre eles. Porque isso acaba hoje, o pai respondeu, a voz impassível. E você é o último pedaço do quebra-cabeça. Então, sem aviso, ele estendeu a mão e revelou um pequeno objeto, uma chave antiga. Só você pode ativar o que foi guardado. A verdade sobre nós, sobre o que é nosso. Mateus parecia paralisado. A chave era mais do que um objeto. Era uma promessa, um símbolo de um legado obscuro. O fogo ao fundo refletia em seus olhos, enquanto as perguntas martelavam em sua mente. O que ele realmente era? E o que mais estava escondido? Chorando sem parar, a mãe de Mateus rugiu. Não escute ele. Ele quer te usar. Você não é parte disso. A tensão cresceu. As emoções estavam à flor da pele. E ali, sob as chamas e sob os olhares paralisados da multidão, Mateus sentiu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Ele tinha uma escolha a fazer. O que mais haveria de descobrir? O que realmente era aquele legado? Cada palavra parecia pesada, como se o destino do mundo estivesse em suas mãos. Então, algo incrível aconteceu. Um doido, com uma camisa rasgada e suja, correu pela multidão em direção a Mateus. O homem gritou: Mateus, você não sabe, você não pode confiar nele. Todos se viraram surpresos. Ele é seu irmão. O impacto da revelação caiu como uma bomba. O silêncio se seguiu. Mateus olhou para o homem, incrédulo. O que você está dizendo? A multidão murmurava, uma onda de choque atravessando seus rostos. O pai de Mateus se retesou, olhos arregalados em fúria. Cale-se! Gritou. O doido, porém, não recuou. É verdade. Sua mãe me disse anos atrás. Esse homem não te ama, Mateus. Ele te quer para o que você representa. Ele não é seu pai, Mateus. Ele é seu... Um grito cortou a noite. A explosão na mente de Mateus era ensurdecedora. Seu corpo tremeu. A verdade dançava em sua frente. O que significava isso? Irmão? E se tudo, cada parte de sua vida até agora, fosse uma mentira? A multidão ficou paralisada, o ar pesado de segredos revelados. O pai se adianta, mas o homem grita de volta. Corra, Mateus. A verdade pode te salvar ou destruir. Você precisa fazer a escolha certa. Corpos em movimento, pânico, fogo e sombras. O mundo estava virando de cabeça para baixo. E no meio do caos, Mateus sentiu seu coração se partir. As perguntas se aglomeravam. O que ele faria? Agora, tudo estava em jogo. E a única certeza que teve era que o que viria a seguir mudaria tudo. O eco da revelação se repetia em sua mente. Irmão? O que mais ele não sabia? A noite estava longe de acabar. Mateus sentiu o chão se abrir sob seus pés, enquanto as palavras da mãe ecoavam. Ele quer a sua cabeça. Tudo parecia surreal. Uma tempestade de emoções se formando dentro dele. Angústia, confusão, raiva. As lágrimas escorriam sem pedir licença. O murmúrio da multidão tornou-se um zumbido distante, enquanto seus pensamentos giravam como uma roda de hamster presa em um ciclo interminável. Mateus, escuta. A mãe implorou, a voz tremendo. O que eu fiz com você foi por necessidade, não por querer. Ele me forçou, entende? Eu não tinha escolha. As palavras quentes que saíam da sua boca apenas incendiavam ainda mais a dor dentro dele. Escolha? Você não teve escolha? E eu? E eu? Mateus gritou, sua voz cortante como faca. O medo dançava em seus olhos. Você me abandonou. Mas a mãe já não estava ali. Seu olhar parecia distante, teso em memórias que Mateus não podia compreender. Ele se tornou poderoso. Não queria perder você. E agora que você está aqui, tudo muda. Um homem de terno escuro, que parecia ter se esquecido do mundo à sua volta, pisou à frente, uma expressão grave no rosto. Precisamos ser rápidos, ele sussurrou, quebrando a tensão. Eles estão se aproximando.
Seu tom era urgente, misterioso. A multidão observava em silêncio, cada vez mais intrigada. Quem está se aproximando? Alexandre perguntou, a mente fervilhando com as perguntas. Ele sentia a pressão. O jovem que antes admirava como um herói, agora estava sendo revelado em uma trama muito mais complexa. Os homens de seu pai, respondeu o homem de terno, as palavras pesadas como chumbo. Eles vão querer Mateus. É dele que eles têm interesse. O alvoroço da multidão virou um murmúrio coletivo, a atenção dividida entre o espetáculo e a revelação. Mateus piscou, confuso. O que você quer dizer com interesse? Assim que a pergunta saiu, um barulho forte cortou o ar. Um carro preto muito bem alinhado acelerou pela rua, parando abruptamente na calçada. As portas se abriram e homens vestindo trajes escuros saíram, expressão séria, como se estivessem prontos para qualquer coisa. Mateus! Gritou um deles, o rosto esculpido de determinação. Você não pode ficar aqui. É perigoso para você. Venha logo. O pânico tomou conta dele. Por que vocês estão fazendo isso? Eu não sou nada. Eu sou só um garoto. A multidão agora olhava com um misto de surpresa e curiosidade, como se estivessem assistindo a um filme de terror e não conseguissem desgrudar os olhos da tela. É isso que você não entende, disparou um dos homens de terno com um olhar cortante. Você é muito mais do que qualquer um aqui. Eles sabem quem você é. Você é o legado dele, Mateus. As palavras cortavam no ar como facas, fazendo o coração de Mateus disparar. Mateus, nós devemos ir, insistiu a mãe, agora suplicante. A confusão tomou conta da cena. Alexandre, que observava tudo em choque, começou a perceber que era mais do que um ato de resgate. Era uma batalha não apenas pela vida de Mateus, mas por algo que se estendia muito além dele. Mas antes que qualquer um pudesse responder, uma explosão irrompeu. Um barulho ensurdecedor cortou a noite e uma chuva de estilhaços voou pelo ar. O carro preto, em chamas, rolava em direção à multidão em pânico. O fogo iluminava o caos, enquanto pessoas gritavam, correndo para longe. O calor intenso queimava a pele de Mateus. A cena se tornava um pesadelo. Rápido, Mateus! Gritou a mãe, puxando-o. E no frenesi, uma figura familiar surgiu entre as sombras. Era o pai de Mateus. Seu semblante estava sereno, mas seus olhos eram gasolina em chamas. Eu vim buscar você, ele declarou, enquanto seu olhar fixo penetrava na alma do filho. Você? Por que agora? Depois de tudo? Mateus balançou a cabeça, a realidade parecendo desmoronar. A multidão hesitou, como se o tempo tivesse congelado, e um silêncio mortal sussurrou entre eles. Porque isso acaba hoje, o pai respondeu, a voz impassível. E você é o último pedaço do quebra-cabeça. Então, sem aviso, ele estendeu a mão e revelou um pequeno objeto, uma chave antiga. Só você pode ativar o que foi guardado. A verdade sobre nós, sobre o que é nosso. Mateus parecia paralisado. A chave era mais do que um objeto. Era uma promessa, um símbolo de um legado obscuro. O fogo ao fundo refletia em seus olhos, enquanto as perguntas martelavam em sua mente. O que ele realmente era? E o que mais estava escondido? Chorando sem parar, a mãe de Mateus rugiu. Não escute ele. Ele quer te usar. Você não é parte disso. A tensão cresceu. As emoções estavam à flor da pele. E ali, sob as chamas e sob os olhares paralisados da multidão, Mateus sentiu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Ele tinha uma escolha a fazer. O que mais haveria de descobrir? O que realmente era aquele legado? Cada palavra parecia pesada, como se o destino do mundo estivesse em suas mãos. Então, o doido, o homem que gritou que ele tinha um irmão, tornou-se mais do que uma voz no caos. Ele cruzou a multidão,
desafiando qualquer um que estivesse em seu caminho. Escuta, Mateus! Os olhos do homem brilhavam com desespero, mas seu rosto estava marcado pelo sofrimento. Você precisa saber a verdade sobre seu pai e sobre você. Não é só um jogo. O que está em jogo aqui vai muito além de você. Eles vão usar você. Mateus ficou confuso. Usar? Para quê? Ele não é quem você pensa. O seu pai, ele é perigoso. Não é só poder, é controle. Ele quer algo que você nem faz ideia. Gritou o homem, mas neste momento um grito estridente cortou o ar. Mateus, corra! A voz de sua mãe ecoou forte, cheia de pânico, e então o chão tremeu. Um carro de polícia, repleto de agentes armados, chegou com sirenes e luzes piscando. A multidão começou a se dispersar, mas as ordens dos policiais ecoavam em volta, misturando-se ao clamor das pessoas. Todos ao chão, mãos para cima! Mateus estava cercado, a confusão aumentando. Ele virou-se para seu pai, que parecia irado ao ver os policiais. Mateus, ouça! O pai gritou, mas o verdadeiro horror veio quando um dos agentes se aproximou, apontando uma arma diretamente para o pai de Mateus. Você está preso por conspiração e ligação com organizações criminosas. Mateus congelou. Conspiração? Ele não conseguia respirar. Tudo girava. Seu passado, sua mãe, agora seu pai como um criminoso? A chave em sua mão parecia queimada. Uma maldição ao invés de um legado. Ele estava em uma tempestade de mentiras e verdades distorcidas. E cada vez mais ele se perguntava: quem realmente era? O que ele realmente era para eles? Um barulho estrondoso cortou o ar, seguido de um silenciar repentino. A multidão ficou paralisada. Então, enquanto o caos reinava, a mão de um homem, não era o pai, não era o doido, se ergueu. E no clarão das luzes ali, uma bala disparou. O tempo pareceu parar. Mateus gritou: não! E tudo ao seu redor desmoronou em uma cortina de fumaça e dor. Uma sombra passou sobre ele. O que estava prestes a se revelar seria mais devastador do que ele jamais poderia imaginar. E naquele instante ele soube. Sua vida nunca mais seria a mesma. Mateus estava em choque. O tempo parecia se arrastar quando a bala disparou. Um grito. Ele mesmo gritou, mas parecia que o som não saía da sua boca. E então tudo explodiu em um turbilhão. Uma figura caiu no chão, e o mundo ao redor desapareceu em um borrão de movimento e gritos. Não! A voz de Mateus ecoou, sua respiração rápida e desesperada. Ele não acreditava na cena à sua frente. O pai, que ele mal conhecia, estava no chão, uma poça de sangue rapidamente se espalhando sobre seu corpo. O homem se contorcia, os lábios se movendo em pânico, mas não havia som. O silêncio tomou conta da noite, exceto por um murmúrio distante da multidão, que ficou paralisada pelo horror diante da cena. Mateus! O chamado de sua mãe se sobrepôs ao caos. Ele virou a cabeça. Os olhos dela estavam arregalados, lágrimas escorrendo pelo rosto. Corra, filho! Você tem que ir agora! Mateus hesitou, como se tivesse raízes fincadas no chão. O pai. As palavras dele, tudo parecia desmoronar. A verdade, a chave, tudo se juntava em seu cérebro como um quebra-cabeça sem solução. O homem que ele acabara de conhecer talvez não fosse o que todos disseram. O que você quer de mim? O que eu sou? As palavras escaparam com dificuldade, um clamor desesperado. Mas então, uma voz que ele não esperava ouvir cortou o ar. Mateus, você é muito mais poderoso do que imagina. O doido do passado, o homem que havia gritado sobre o irmão, estava ali, saltando na frente dele. Seus cabelos desgrenhados brilhavam sob as luzes das sirenes, e Mateus sentiu seu coração se apertar. Eu sabia que isso aconteceria. Eu sabia. Do que você está falando? Mateus gritou,
seu olhar saltando entre o pai caído e o homem diante dele. Alarmado, ele viu seu pai esboçar um sorriso dolorido. Não sou eu quem precisa de você, Mateus. A única saída é você. E naquele momento, tudo começou a fazer sentido. A conexão entre eles. Era como se um véu tivesse sido retirado de seus olhos. Ele lembrou-se das palavras da mãe, sobre escolha, sobre poder. Não, eu não quero isso. Eu não tenho parte nisso. Ele sentiu o desgosto pulsar através dele, ao mesmo tempo que se lembrava da sua vida nas ruas. O que não sabia era que essa vida estava prestes a explodir em algo ainda maior. O doido agarrou seu braço. Você não entende. Você pertence a um legado que nem você conhece. Vão usá-lo, Mateus. O seu pai, ele é um criminoso. Ele te quer para que você ative algo que pode destruir tudo. Mateus olhou para o pai, o homem que estava prestes a morrer, que estava prestes a ir embora. O que ele realmente era? O mundo estava pegando fogo ao redor dele, e tudo o que ele tinha era uma escolha. Um grito de perda doía em seu peito enquanto olhava de novo para o corpo do pai. Ele não podia. Eu não vou me tornar isso. Ele puxou o braço que o doido segurava. E então, um brilho. Mateus se virou, o olhar fixo e um objeto na mão do homem de terno que tinha surgido. Era uma luz dourada, pulsando com uma energia desconhecida. Ele estendeu a mão e um tremor percorreu o corpo de Mateus. Vem, Mateus. O que está em jogo é muito mais profundo. Você tem que decidir. A multidão começou a se agitar. Não! 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 A gritaria ecoava, mas a voz de Mateus se elevou acima de tudo. Ele olhou para a luz. A escolha estava diante dele. A liberdade ou o peso da herança. Mateus! A voz de sua mãe, agora distante, ecoava em sua mente. Corra! E como se o ar tivesse se tornado denso, um tremor percorreu a cidade. E então, a verdade. Ele olhou nos olhos do homem de terno. O que mais você esconde? Tudo, ele respondeu, um sorriso no rosto. Você é apenas a ponta do iceberg, Mateus. O que está para vir será a verdadeira batalha. E você não pode escapar. Mateus sentiu uma onda de pânico percorrer seu corpo, enquanto a luz dourada pulsava com mais intensidade. Ele sabia que estava em uma encruzilhada, uma escolha que poderia moldar seu futuro. Viver na sombra do pai ou se levantar e mudar o curso da história. E enquanto as sirenes uivavam ao fundo e o corpo sem vida do pai se tornava um símbolo do passado, Mateus precisava decidir que tipo de homem ele queria ser. E naquele instante o mundo pareceu se silenciar, a pressão crescente sobre seus ombros. A próxima tempestade estava se formando e a batalha apenas começaria. Mateus estava em choque. O tempo parecia se arrastar quando a bala disparou. Um grito. Ele mesmo gritou, mas parecia que o som não saía da sua boca. E então tudo explodiu em um turbilhão. Uma figura caiu no chão, e o mundo ao redor desapareceu em um borrão de movimento e gritos. Não! A voz de Mateus ecoou, sua respiração rápida e desesperada. Ele não podia acreditar na cena diante dele. O pai, que ele mal conhecia, estava no chão, uma poça de sangue rapidamente se espalhando sob seu corpo. O homem se contorcia, os lábios se movendo em pânico, mas não havia som. O silêncio tomou conta da noite, exceto pelo murmúrio distante da multidão, que ficou paralisada pelo horror diante da cena. Mateus! O chamado de sua mãe se sobrepôs ao caos. Ele virou a cabeça. Os olhos dela estavam arregalados, lágrimas escorrendo pelo rosto. Corra, filho! Você tem que ir agora. Mateus hesitou, as raízes fincadas no chão. O pai, as palavras dele, tudo parecia desmoronar. A verdade, a chave, se juntava em seu cérebro como um quebra-cabeça sem solução. O homem que estava prestes a morrer, que estava prestes a ir embora. O que você quer de mim? O que eu sou? As palavras escaparam com dificuldade.
um clamor desesperado. Mas então, uma voz que ele não esperava ouvir cortou o ar. Mateus, você é muito mais poderoso do que imagina. O doido do passado, o homem que havia gritado sobre o irmão, estava ali, saltando na frente dele. Seus cabelos desgrenhados brilhavam sob as luzes das sirenes e Mateus sentiu seu coração se apertar. Eu sabia que isso aconteceria. Eu sabia. Do que você está falando? Mateus gritou, seu olhar saltando entre o pai caído e o homem diante dele. Alarmado, ele viu seu pai esboçar um sorriso dolorido. Não sou eu quem precisa de você, Mateus. A única saída é você. E naquele momento, tudo começou a fazer sentido. A conexão entre eles. Era como se um véu tivesse sido retirado de seus olhos. Ele lembrou-se das palavras da mãe, sobre escolha, sobre poder. Não, eu não quero isso. Eu não tenho parte nisso. Ele sentiu o desgosto pulsar através dele, ao mesmo tempo que se lembrava da sua vida nas ruas. O que não sabia era que essa vida estava prestes a explodir em algo ainda maior. O doido agarrou seu braço. Você não entende. Você pertence a um legado que nem você conhece. Vão usá-lo, Mateus. O seu pai, ele é um criminoso. Ele te quer para que você ative algo. Algo que pode destruir tudo. Mateus olhou para o pai. O homem que estava prestes a morrer, que estava prestes a ir embora. O que ele realmente era? O mundo estava pegando fogo ao redor dele, e tudo que ele tinha era uma escolha. Um grito de perda doía em seu peito, enquanto olhava de novo para o corpo do pai. Ele não podia. Eu não vou me tornar isso. Ele puxou o braço que o doido segurava, e então um brilho. Mateus se virou, o olhar fixo em um objeto na mão do homem de terno que tinha surgido. Era uma luz dourada, pulsando com uma energia desconhecida. Ele estendeu a mão e um tremor percorreu o corpo de Mateus. Vem, Mateus, o que está em jogo é muito mais profundo. Você tem que decidir. A multidão começou a se agitar. Não! 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 A gritaria ecoava, mas a voz de Mateus se elevou acima de tudo. Ele olhou para a luz. A escolha estava diante dele. A liberdade ou o peso da herança. Mateus! A voz de sua mãe, agora distante, ecoava em sua mente. Corra! E como se o ar tivesse se tornado denso, um tremor percorreu a cidade. E então, a verdade. Ele olhou nos olhos do homem de terno. O que mais você esconde? Tudo, ele respondeu, um sorriso no rosto. Você é apenas a ponta do iceberg, Mateus. O que está para vir será a verdadeira batalha. E você não pode escapar. Mateus sentiu uma onda de pânico percorrer seu corpo. O que mais estava escondido? A multidão estava em frenesi, mas uma nova figura apareceu no caos. Um rosto que ele nunca esperou ver. Era a mulher que apenas semanas atrás tinha se aproximado dele. A jornalista que estava fazendo uma série de reportagens. Ela tinha um olhar intenso e uma expressão que voltou a capturar a atenção de Mateus. Mateus, eu sei quem você realmente é, gritou ela, enquanto o tiro ainda ecoava na sua mente. Seu pai não é quem você pensa. Ele é parte de algo muito maior, algo que você precisa compreender. Você é o herdeiro de um império que foi construído sobre mentiras. A câmera dela estava apontando na direção de Mateus, e o áudio jogava suas palavras no ar carregadas de emoção. Horas atrás, aquele homem desconhecido parecia um traço em sua vida, e agora ela estava revelando que tudo que ele acreditava saber não passava de uma mentira. A verdade que estava escondida por trás de cada escolha feita antes. Pandemônio. Não, ele não queria acreditar. O que você sabe sobre mim? Sua voz estava sufocada, aterrorizada. As luzes da cena refletiam seu rosto, agora pálido, mas a mulher continuava a falar,
a verdade jorrando como um rio. Seu pai, ele não é seu verdadeiro pai, Mateus. Ele está mentindo. Um novo grito cortou o ar, e a multidão pareceu encolher-se. Mas o que a jornalista iria dizer poderia desfazer tudo o que Mateus jamais conheceu. Você tem um destino que não pode evitar. Na fração de segundo que se seguiu, Mateus sentiu seu mundo desmoronar. Era um legado de dor, mentiras e confusão. E enquanto a mulher se aproximava, a verdade estava prestes a ser revelada. O céu estava limpo, mas a tempestade de emoções dentro dele estava apenas começando. Ele se viu paralisado entre duas verdades: quem ele era realmente e o que ainda restava a descobrir. E naquele momento, uma única pergunta ecoava na sua mente: quem ele realmente queria ser? Mateus olhou para a mulher que estava diante dele, a jornalista que prometia desmascarar tudo. As lágrimas escorriam pelo rosto dele enquanto a confusão tomava conta de sua mente. Você está dizendo que meu pai é mentira? Que tudo que eu sabia até agora é uma farsa? O desespero escorria em suas palavras. Ele sentiu seu coração martelar. A dor cravada em seu peito aumentava. Mateus, este é o seu momento. Você deve escolher. A mulher insistia. Seu olhar intenso o fixava. Ele não sabia o que fazer. O pai, caído no chão, a vida escorrendo, parecia uma sombra distante de quem ele realmente queria que fosse. Você ainda pode mudar tudo. Um grito ecoou e Mateus virou-se para ver sua mãe, com o rosto marcado pela angústia. Mateus, não se deixe levar por mentiras. O que ele quer é te usar. A palavra usar ecoou no ar, como se tudo estivesse em jogo. Ele acreditava nela, mas o peso das revelações tornava tudo confuso. O corpo de seu pai começava a esmorecer, e os homens armados se aproximavam. A multidão observava, boquiaberta. Todos estavam parados, segurando a respiração. O silêncio pesado. O que estava acontecendo? Mateus, venha! O homem de terno sussurrou, puxando-o enquanto a tensão aumentava. Mateus hesitou por um momento. Então, algo dentro dele se acendeu. Um impulso. Não! Eu não vou ser parte disso! Ele se lançou para frente, decidindo em questão de milissegundos. Um passo à frente, ele sentiu força nas palavras. Eu sou mais do que isso. Sou mais do que o que foi decidido por vocês. Um olhar de choque atravessou os rostos ao seu redor, mas Mateus sentiu uma onda de coragem. Ele não era apenas um garoto perdido nas ruas. Ele era alguém que podia decidir seu próprio destino. Ele olhou para a luz dourada na mão do homem de terno, o coração acelerando. O que você quer de mim? Você é a peça-chave. O que seu pai busca é poder. E você é a chave para destruição ou salvação. As palavras cortantes abriram um caminho em sua mente. A responsabilidade era enorme, mas um novo sentimento surgia. A determinação de controlar seu próprio destino. Mateus! A voz da mãe ecoou, carregada de esperança e medo. Ele se virou para ela, os olhos se encontrando. Confie no seu coração. Você sabe o que é certo. Ela estava ali, e ele precisava ouvi-la. Um movimento rápido. O doido havia desaparecido na multidão. Ele se sentiu abandonado, mas não estava sozinho. O legado, seu verdadeiro legado, dependia da escolha que ele faria agora. Eu não irei deixar meu futuro nas mãos de quem me abandonou. Se isso é um legado de desgraça, vou quebrar esse ciclo. Ele olhou firmemente para seu pai, que estava perdendo a vida. Eu não sou você. Você não vai me usar. E com isso, Mateus fez a escolha mais difícil. Ele se virou para a luz dourada, um símbolo de suas origens, mas também de suas possibilidades. Uma conexão elétrica percorria seu corpo, e quando ele finalmente segurou a chave, algo o atingiu como um raio, uma clareza profunda. Seja o que for, eu escolho ser livre. Ele gritou, um eco de decisão no ar.
O silêncio foi quebrado de repente por um estrondo. A cidade tremeu enquanto as luzes piscavam e o céu parecia se abrir. O poder emanava do interior dele, lançando um brilho intenso, e tudo ao seu redor piscou em um caleidoscópio de cores. Os olhos de todos estavam fixos em Mateus, e a multidão começou a reagir. A mulher começou a gravar, o clima mudava e uma nova esperança começa a surgir. Mesmo diante do caos, uma nova luz brilhava. Muitos perceberam que ali estava a redefinição de tudo. E sob a luz da revelação, Mateus não estava mais perdido. Ele tinha encontrado um caminho, seu próprio caminho. E em meio ao tumulto, ele, finalmente, era livre. Agora, enquanto a cidade reagia ao novo dia que se formava, uma certeza pulsava em sua mente. A luta estava longe de terminar. O que viria a seguir ainda era um mistério. Mas é precisamente nesse desejo de descoberta que eu preciso de você. Este é o momento para você se inscrever imediatamente no canal e não perder nem um segundo das nossas próximas histórias emocionantes. Espalhe a palavra. Esmague o botão de like agora mesmo para alimentar o algoritmo e mostrar que você está conosco nessa jornada incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final surpreendente. Eu quero ver cada uma delas. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que